Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Michel Vinagre, para quem não conhece, sou advogado criminalista eleitoral, 14 anos de atuação, também fui professor do curso Encontrei, onde ministramos aula ali de direito penal. O escritório tem observado um grande índice, né, de pré-candidatos a vereadores pela primeira vez. Já é um fenômeno que aconteceu na eleição passada. Então estamos dando assessoria, né, a muitos pré-vereadores, alguns partidos também. E aqui é mais um vídeo de esclarecimento. Se a gente, né, vamos fazer mais alguns vídeos sobre as alterações das eleições municipais. Mas eu queria deixar com você, ouvinte, que você ficasse muito atenado a uma tipificação que veio no artigo 326-A do Código Eleitoral, que é a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Hoje, nessa selva, nessa loucura que está sendo os fake news, a agressividade, eu creio que você tem que ficar atento a essa modalidade criminosa. Olha o que diz o artigo. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil, de ação de probidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe o inocente, com finalidade eleitoral. Essa é a grande questão. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então você perceba que é uma pena alta, né? A pena aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto, alcunha, ou qualquer outra coisa. Então, só queria ter nesses dois, né? Em que consiste o crime, né? O agente, que pode ser qualquer pessoa, ele movido por uma finalidade eleitoral para denigrir o adversário político. Então, você percebe que o Código Eleitoral já tinha a punição da calúnia no 324, mas essa tipificação é muito mais agressiva. Eu vou fazer uma comparação. Então, pratica alguma conduta por meio do qual atribui a determinada pessoa a prática de um crime ou até mesmo um ato infracional, mesmo sabendo que ela é inocente. Então, um dos requisitos, né, para que você venha estar esculpido nessa norma penal é ter a ciência plena. Então, se você não tem a ciência plena, se você não tem o mínimo, né, de fomos boniuris, se você não tem o mínimo de materialidade, tome muito cuidado a acusar uma pessoa, principalmente com fim eleitoral, né? E ela fazendo que as autoridades iniciem. Por incrível que pareça, pessoas que vão com convicções loucas e ingressam no Ministério Público ou nos órgãos administrativos, se aquela pessoa for um funcionário público afastado por pleito eleitoral. Então, quando que essa tipificação acontece? Primeiro, quando você sabe que é inocente. Segundo, fim eleitoral. E por fim, quando dá início a uma investigação policial. Vejam que não é só a questão do processo judicial, a investigação policial, um processo judicial com recebimento da denúncia, uma investigação administrativa, um inquérito civil ou até mesmo uma improbidade administrativa. Então o legislador, ele está sendo bem prático, ele está mandando um recado bem amplo de que as pessoas que têm esse ânimo de acusar outrem, principalmente pela eleição, pensando que está imune ou está escondido, né, atrás de um ID, você vai ser localizado. Olha que diz, tem a necessidade de criar o crime, é diferença em relação à denominação caluniosa do CP. Por que eu estou falando isso? O 339 do Código Penal, ele também prevê, né, a denunciação caluniosa, só que há algumas diferenças, eu vou elencá-las, né? A denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, ele é previsto no artigo 326 do Código Eleitoral. Já a denunciação caluniosa comum, ela é prevista no artigo 339 do Código Penal. Na denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, ela exige uma finalidade eleitoral, tem que ter esse ânimo. Já na outra, o agente atribui a alguém a prática de um crime que sabe inocente.
sempre, né, o núcleo do tipo é a questão de você saber que aquela pessoa é inocente. A competência da denominação caluniosa na justiça eleitoral é da justiça eleitoral e o do outro é da justiça comum. Então, meus irmãos, a ação da justiça, eu quero, estou lendo alguns slides, alguns telepromptos aqui, pelo seguinte: qual o bem jurídico protegido na denominação caluniosa eleitoral, que nós estamos tendo agora, entrou em vigor em 2019. Primeiro, esse crime tem por objetivo proteger, em primeiro lugar, a administração da justiça. Porque quando você imputa a outrem um crime que você sabe que é inocente, você aciona a máquina pública e você gera, né, uma sensação de segurança jurídica. Porque muitas das vezes a pessoa pode até ser condenada. Então, obviamente, quando essa conduta ela é desvendada e você percebe que ela foi feita de uma maneira criminosa, o Estado, o juiz, tem que praticar, né? Dar causa. O que significa dar causa? Dar início. Essa provocação pode ser direta, quando a gente, em nome próprio, provoca as autoridades afirmando que a pessoa praticou o crime ou auto infracional. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo uma série de protocolos em Ministério Público. Cuidado, tá? Cuidado. Uma coisa é você fazer uma petição no sentido que se investiga, outra coisa é você dando, acionando o Estado juiz afirmando isso, né? Indireta, quando a gente se vale de meios dissimulados para provocar as autoridades. Delação anônima, plantar droga na bagagem da vítima, são exemplos doutrinários que fogem muito da realidade, né? Sujeito passivo é o Estado, o subjetivo é o dolo. Quando que se consuma esse delito, né? O delito se consuma quando a autoridade dá início à investigação policial, ao processo judicial. Então perceba que você não vai ter direito à tratativa, a arrependimento de hipótese nenhuma. Me arrependi. Então é muito importante você ter um mínimo de respeito, né? Anonimato. E agora eu quero fazer só para um desfecho, o vídeo é curto, sobre a calúnia eleitoral e a denunciação caluniosa. Olha a diferença. Você que é candidato antigo, você sempre teve o 324 do Código Eleitoral, que diz: caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, pagamento de multa. Olha a diferença da calúnia para a denunciação caluniosa. O outro é de 2 a 8 anos. Qual a diferença, doutor? Primeiro, na primeira, 324, somente na calúnia, a gente apenas imputa falsamente um fato definido como crime. É aquela jogada ao vento, é aquela coisa do ânimos subjetivo, atinge a honra subjetiva e objetiva da vítima, pode ser num grupo de WhatsApp. No outro, o agente, além de imputar na denunciação caluniosa falsamente, ele leva essa imputação às autoridades. Ou seja, ele tem um grau de ser dissimulado muito maior. Outra diferença: na calúnia eleitoral, o agente somente quer atingir a honra da vítima na propaganda eleitoral ou fim de propaganda. Já na outra, né, na denunciação caluniosa eleitoral, o agente quer que seja instaurado um procedimento, seu objetivo é eleitoral. O que ele quer? Ele quer que a pessoa seja condenada e fique impedida de concorrer. Então você veja que com a norma, com novos julgamentos do STJ, né, no sentido de o colegiado de segunda instância já fazer uma pessoa ficar ficha suja, você percebe que o Estado ele teve que ser mais agressivo, porque pode acontecer de uma pessoa ter este ano, essa dissimulação, até mesmo uma organização criminosa, e depois eu vou gravar um vídeo sobre organização criminosa quando atua no âmbito da justiça eleitoral. A ação penal ela é pública incondicionada, não tem diálogo, porque a ação penal ela pode ser de 3 formas: privada, quando é mediante a vítima, como os crimes de injúria, difamação, né, e outros. A pessoa, a vítima, ela tem que impulsionar o estado do juiz. E ela tem um ânimo de tirar a qualquer momento.
Quando é por representação, o agente, a pessoa ofendida, ela somente impulsiona com o direito de representar e depois o processo segue seu ânimo. Na ação penal pública incondicionada, uma vez o fato criminoso sendo, a vítima não tem o direito, a pessoa que deu razão, ela não tem como retirar essa queixa, ou seja, o Estado, o juiz vai, e por si só é um dever, dever do Ministério Público, ao ver esta ação criminosa, impulsionar. Então é muito, mas é muito grave. Talvez você tenha que refletir. Apesar de que a pessoa tiver minimamente caráter, não precisava passar por isso, né? Então, meus irmãos, meus amigos, né? É nisso que eu queria dar esse toque. Para você ficar atento sobre a lei, o artigo 326A do Código Eleitoral, que institui o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Você tem que caluniar essa pessoa, saber que o fato ele é indevido, você sabe que aquilo não aconteceu e ainda impulsionar dar entrada, ou seja, ir nos órgãos públicos, quer seja administrativo, judicial, policial e até mesmo inquérito civil, ainda tentar isso com o ânimo eleitoral de tirar aquela pessoa da disputa eleitoral. A pena ela é altíssima, deixa eu aqui dar uma conferida na pena. A pena é uma pena de reclusão só um minutinho, de 2 a 8 anos, né, mais multa, enquanto no 324 você tem uma pena de detenção de 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Então você vê a diferença. Uma é detenção e outra é reclusão. Portanto, candidato, essa é a dica do escritório Michel Vinagre, Advocacia Criminal. Se porte-se na ética, tenha muito cuidado com a forma, sempre procure uma assessoria jurídica. Se você realmente vê uma conduta criminosa no seu adversário ou qualquer pessoa que está no certame eleitoral, tome os devidos cuidados, né? Qualquer tipo de representação, quer no partido ou de um candidato avulso, é necessário a orientação do advogado. A OAB hoje, os quadros da OAB, todos os advogados são capazes, passam por uma prova muito difícil. Então procure um advogado tanto para se defender, tanto para expor essa sua indignação, porque aqui não é uma reprimenda a não representar contra as questões criminosas, é de maneira leviana. E você também, candidato, se de alguma forma foi vítima de uma delação caluniosa, procure um departamento jurídico, um advogado, para lhe orientá-lo na melhor maneira difícil, tanto na sua absolvição dessa conduta imposta, como também fazer com que aquela pessoa que praticou esse erro contra você também venha pagar pelo que fez. Então, um forte abraço, espero ter corroborado. A gente vai estar trazendo aqui no canal do YouTube e na página do Facebook vários vídeos sobre as mudanças que estão para essa eleição, vídeos curtos como esse. E também vamos estar falando sobre a questão da organização criminosa no âmbito da justiça eleitoral, né? Quando essa organização criminosa tem um ânimo de interferir nas eleições. Boa noite a todos, fiquem com Deus.